Oi. Olha, se quando a gente fala de Jonas, a primeira coisa que vem à cabeça é a história de um homem e uma baleia, bom, se prepare. A gente vai mergulhar fundo nesse texto para descobrir uma história incrível sobre preconceito, graça e o tamanho, assim, impressionante da misericórdia de Deus. Pois é, essa frase resume tudo. A ideia central que vai guiar nossa análise é exatamente esta. Toda aquela aventura no mar é, na verdade, só o pano de fundo para um conflito muito, mas muito maior. Um conflito que acontece dentro do coração do próprio profeta. E para a gente entender bem essa tensão toda, precisamos conhecer os dois protagonistas. De um lado, o profeta Jonas, um homem de convicções bem firmes, e do outro, a cidade de Nínive, que era, vamos dizer, um alvo bem improvável para a atenção de Deus. E olha, Jonas não era uma pessoa qualquer, não. Ele era um profeta, alguém que ouvia a voz de Deus diretamente. Só que o texto revela que ele era também bem teimoso, super nacionalista e tinha uma visão assim bem limitada sobre quem merecia a compaixão de Deus. A ironia já começa no nome dele, né? Iona, que significa pomba, um símbolo de paz, que não queria a paz para seus inimigos. E quanto a Nínive? Bom, era nada mais, nada menos que a capital do temido Império Assírio. Os assírios eram famosos pela sua brutalidade. Para um israelita como Jonas, Nínive representava tudo que era mau, violento, opressor. Era literalmente o último lugar na terra que ele gostaria de visitar para levar uma mensagem de Deus. Nínive é o símbolo perfeito daqueles que, no nosso julgamento, não merecem uma segunda chance. Então, quando Deus ordena que Jonas vá para Nínive, a resposta dele não é nem de hesitação, é de rebelião, direta e imediata. Agora, o interessante aqui é o contraste total, geográfico e espiritual. Deus aponta para o leste, para o coração do império inimigo. E o que Jonas faz? Corre para o oeste, para Tarsis, o lugar mais distante que ele conhecia na época. Ele não está só fugindo de uma cidade, ele está tentando fugir da presença e da responsabilidade que Deus deu a ele. E é aqui que a ironia divina começa a aparecer com força. No meio da fuga, Deus manda uma tempestade daquelas. E adivinha só quem são os primeiros a reconhecer o poder de Deus e a se arrepender? Não é o profeta, não. São os marinheiros pagãos. Eles oferecem sacrifícios ao Deus de Jonas, enquanto o próprio Jonas está literalmente dormindo no porão. Isso já é uma grande dica do tema central. A graça de Deus alcança lugares que a gente nem imagina. Depois de ser jogado no mar, a gente chega na parte mais famosa da história. Mas a narrativa apresenta isso não como uma punição, e sim como um resgate divino e um sinal profético muito profundo. 3. Esse número é muito importante. Por 3 dias e 3 noites, Jonas fica no que ele mesmo chama de ventre da sepultura. É um tempo de escuridão total, de isolamento e, finalmente, de oração. Longe de ser só um castigo, é um momento de confronto e de quebrantamento para ele. E essa experiência não acaba ali. Séculos depois, ela se torna um símbolo poderosíssimo. O próprio Jesus Cristo se refere a ela como o sinal de Jonas. Por quê? Porque o tempo que Jonas passou nas profundezas por 3 dias era uma prévia do tempo que Cristo passaria no túmulo antes de ressuscitar. Com essas palavras, Jesus eleva a experiência de Jonas a outro nível. O que parecia ser um fim trágico se torna um dos sinais proféticos mais importantes do Novo Testamento, apontando direto para o coração da fé cristã, a morte e a ressurreição. Depois de ser libertado do peixe, Jonas, de má vontade, vai para Nínive. E o que acontece em seguida é talvez o maior milagre da história. O escândalo de uma graça que ninguém ali merecia. Preste atenção na mensagem de Jonas. No hebraico original são só 5 palavras. 5. Não tem oferta de esperança, não tem chamado ao arrependimento, não tem menção à misericórdia. É o sermão mais curto e talvez o menos diplomático da Bíblia inteira. É um anúncio seco de julgamento e ponto final. E então, contra todas as expectativas, o impossível acontece. A cidade inteira, do rei ao servo mais humilde, acredita na mensagem. Eles se arrependem de um jeito dramático e sincero. Rasgam as roupas, jejuam, clamam a Deus, a nação mais brutal do mundo se curva em humildade. E qual foi o resultado? Deus poupou uma cidade com mais de 120 mil pessoas. É uma demonstração gigantesca da compaixão divina. E é exatamente essa compaixão que vai expor o verdadeiro problema no coração do profeta. O capítulo final do livro foca totalmente no conflito interno de Jonas.
ele não fica feliz com o resultado. Pelo contrário, ele fica furioso. Furioso com a mesmíssima misericórdia que o salvou lá no mar. E aqui está a confissão dele que revela tudo. Ele não fugiu por medo dos ninivitas. Ele fugiu porque conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que Deus era misericordioso e simplesmente não queria que seus inimigos recebessem essa graça. Ele preferia ver a destruição deles a participar da salvação. Para ensinar sua lição final, Deus cria uma parábola viva. Primeiro, uma planta cresce e dá a Jonas um conforto temporário, e ele fica super feliz com isso. Depois, um verme destrói a planta e Jonas fica tão irritado e desesperado que, de novo, deseja a morte. E aí Deus o confronta. A compaixão dele estava toda voltada para uma planta, algo que trazia conforto pessoal para ele. Enquanto isso, ele não tinha nenhuma compaixão por mais de 120 mil seres humanos. O contraste escancara a pequenez do coração de Jonas diante da imensidão do coração de Deus. O livro termina de uma forma abrupta e sinceramente genial. Não com uma resposta ou uma conclusão certinha, mas com um desafio que ecoa até hoje. O livro de Jonas termina com essa pergunta de Deus deixada no ar. E a pergunta não é só para Jonas, é para todo mundo que lê essa história. Ela nos força a examinar os limites da nossa própria compaixão. Quem são as Nínives em nossas vidas? E será que o nosso coração é grande o suficiente para desejar a mesma graça que recebemos para aqueles que consideramos nossos inimigos? A questão permanece.